Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é seguidor aqui do nosso canal, que nos acompanha aqui nas notícias, nas principais notícias daqui de Israel. Então vamos fazer aqui um giro pelas notícias, o que está acontecendo no mapa da guerra, né? Nós tivemos aqui, né, um pequeno combate aqui de Israel, né, com alguns palestinos na fronteira com a Cisjordânia ou Judéia e Samária. Continuam os bombardeios aqui das forças aéreas israelenses contra o norte da faixa de Gaza, alvejando aí os milicianos do Hamas, tá bom? Então, volto a dizer, né, todos os vídeos, ou quase todos, eu digo que o povo palestino não é nosso inimigo, nós não lutamos contra o povo palestino, como disse o G1, né, nós não temos nada, nenhum problema com a autoridade palestina, e sim com o grupo terrorista Hamas, com o grupo terrorista Hezbollah no norte de Israel e sul do Líbano, e com os Houthi que ficam no Iêmen. Então, nosso problema são com os grupamentos terroristas e não com o povo palestino, tá bem? E também a questão dos mantimentos sendo distribuídos, nós vamos ver daqui a pouquinho, que foi um evento que acabou, que está acabando, minando a confiança do Hamas, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nas matérias do Jerusalém Post, e já começamos justamente com esse problema aí de Gaza, né? Gaza está em turbulência, né? Os clãs são famílias, né? Como existia nos Estados Unidos na época da lei seca, né? Então começaram a surgir famílias dominando determinados negócios e aí as máfias, né? Então existem também famílias que têm dinheiro lá na faixa de Gaza, né? Que são ricas, e eles começam a emergir formando poderes locais, né? E esses clãs, eles começam a rivalidar com o Hamas, porque o Hamas está concentrando todo o alimento que chega, né? Toda a ajuda humanitária e vende para poder pagar os seus terroristas. O que acontece é que Israel agora está quebrando esse esquema, né? Fazendo a distribuição direto para a população de Gaza através de empresas contratadas nos Estados Unidos e de uma ONG da Suíça, né? Então esses clãs, eles agem como milícia armada também, né? Confiscando alimentos à força. Antigamente eles iam saqueando, né? E entregando para o Hamas. Agora eles estão saqueando e fazendo o mesmo que o Hamas. Então eles estão concorrendo com o Hamas, né? Se tratam de clãs armados, ou seja, é um tipo de milícia da mesma forma, né? Estão se reafirmando na faixa de Gaza, desafiando a autoridade do Hamas, porque já viram que o Hamas está fraco, né? Particularmente em áreas onde as forças de defesa estão conduzindo operações e o Hamas perdeu completamente o controle, né? Isso aí segundo oficiais das forças de defesa de Israel, né? Fontes disseram ao site saudita Al-Haddad no domingo que o Hamas perdeu o controle da segurança sobre a faixa de Gaza, acrescentando que ladrões e gangues confiscam a ajuda humanitária, né? Mas é o que o Hamas já estava fazendo, né? Então não está muito diferente também, né? As forças de defesa de Israel, juntamente com Shin Bet, matam o comandante do batalhão Al-Mawaski do Hamas, responsável pela morte de 21 soldados, mas não foi agora, isso foi em 2014. A morte dele foi agora, nessa sexta-feira, mas ele é responsável pela morte de 21 soldados em 2014, nós vamos ver na matéria aqui, né? Nessa sexta-feira que as forças de defesa de Israel, o IDF, mataram o terrorista Khalil Abdul al-Nasser Muhammad Khatif, que comandava o batalhão Al-Mawaski do Hamas e foi responsável pela morte de 21 soldados aí em janeiro de 2024. Isso segundo os militares, tá? Os militares das Forças de Defesa de Israel. Ele foi morto aí por uma aeronave militar, né? Durante uma operação conjunta das IDF, das Forças de Defesa de Israel, com o Shin Bet. E temos imagens, né? Aí eu não vou colocar... Essa imagem não tem som naturalmente, né? Mas em geral eles colocam uma musiquinha, então não posso deixar o som. Mas aqui foi o que aconteceu, ó. O strike aí, e foi prestar conta, como diz o nosso amigo Peter, né? Esse aí já foi prestar
contas, não sei para quem, mas já foi lá. E aqui uma notícia triste, né? A morte de Stanley Fischer. Aqui ele traz a palavra ex-governador, mas a gente usaria presidente, né, no Brasil. Ex-presidente do Banco de Israel, do Banco Central de Israel. Ele morre aos 81 anos, né? Fischer ele foi elogiado por seu impacto de transformar a economia de Israel. Visto porque nos anos 80 Israel estava numa situação muito parecida com a do Brasil nesse período, tá? Era uma inflação galopante na faixa de 400%. E esse homem aqui foi o responsável por reduzir, em apenas um ano, ele reduziu a inflação para 20%, de 400 para 20%. Ele também foi vice-presidente, né, do Banco Central americano. O Stanley Fischer, aqui ele está marcado ex-governador do Banco de Israel, né, faleceu nesse sábado agora aos 81 anos. Ele tinha dupla cidadania, israelense e americana. Fischer atuou como governador do Banco de Israel de 2005 a 2013. E também foi presidente do Banco Federal Reserve, né, nos Estados Unidos, de 14 a 17 durante o governo Obama. Mas Israel elogiou o Fischer, né? O professor Fischer fez uma contribuição decisiva para a economia de Israel, tanto que o seu papel como representante do FMI em Israel nos anos 80, quando desempenhou um ato significativo na reformulação do Programa de Estabilização Econômica, e durante seu mandato liderou uma política estável, né, responsável pelo fim, né, daquela hiperinflação e a redução da hiperinflação na casa dos 20%. Então um grande visionário aí, um grande homem, Stanley Fischer, né, aqui escrito, um grande visionário. Então muito obrigado por tudo que você fez, Stanley, e você de fato estará num bom lugar, tá bom? Valeu demais pelo seu trabalho. E aqui eu quero trazer uma notícia da Ucrânia, tá? Rússia contra a Ucrânia, e depois eu quero abrir um parêntese aqui de alguns comentários, tá? Drones ucranianos destroem mais de 40 bombardeiros russos em ataque a aeroporto, né? Mostram imagens aqui na reportagem, né? Segundo a fonte, os drones usados no ataque faziam parte de uma campanha contínua para neutralizar as aeronaves russas, responsáveis pelos bombardeiros regulares a civis ucranianos. Note que esse jornal aqui é o Jerusalém Post, tá? E aqui nos comentários, eu não sei se a pessoa disse isso ou quis dizer, mas que há por parte de Israel, ou da população, ou do governo de alguma pessoa, a defesa à Rússia. Mas eu preciso lembrar você de uma coisa, né? O regime de Israel é parlamentarista, não é um regime presidencialista. No presidencialismo, o presidente ele é o chefe do executivo, ele manda e desmanda. Se não obedecer, ele manda embora, entendeu? É assim que funciona. Se o ministro X ou Y não tiver de acordo, ele manda embora e coloca outro no lugar. É assim que funciona o presidencialismo. Goste ou não goste, tá certo ou errado, é assim que funciona. No parlamentarismo não é assim. O primeiro-ministro, ele é um ministro entre os outros ministros. E todos eles foram eleitos, né? Então, cada um tem a sua opinião e a sua responsabilidade, né? Em Israel, a grande maioria não é favorável à Rússia, tá? A grande maioria, digo, dos políticos, daqueles que representam. Agora, dentro de Israel, eu posso dizer que beira aí os 80%, 90% da população que não é favorável ao Putin, tá? Então, eu não sei de onde está saindo essa informação, por favor, comente aí de onde você tem essa informação e qual é o contexto, tá? Porque às vezes você toma uma frase por uma ideia. Por exemplo, Israel teve acordos com a Rússia no passado porque a Rússia mantinha bases na Síria. E essas bases levaram a um acordo de que Israel poderia atacar a Síria desde que não atacasse as bases russas que estavam na Síria. Isso foi um acordo. Por mais que não exista mais o Bashar al-Assad na Síria, o governo caiu, mas um novo governo ainda não foi empossado. Logo, o acordo feito com a Rússia não foi extinto, né? Até que o contrato não venha a expirar, não venha a morrer porque veio um novo governo, se fez um novo acordo e aquele se viu ineficaz, o contrato deve ser cumprido na íntegra até o final.
tá certo? Então isso chama-se respeito, segurança jurídica. E Israel tem que demonstrar uma segurança jurídica, ele tem que cumprir os contratos. Então se no passado, quando o Bashar al-Assad estava na Síria, quando a Rússia estava lá, em tempos de paz, estava todo mundo de boa, e Israel tinha que se proteger do Bashar al-Assad, houve esse acordo e esse acordo foi feito entre Putin e Israel. Tá ok? Então esse permanece o acordo até que algo se altere, né? Israel valoriza e respeita os seus contratos. Diferente do porco do Lula, aquele cachaceiro imundo. Bom, pessoal, e na tarde de hoje aqui, né, aconteceu mais um míssil aí vindo da parte dos Houthi no Iêmen, né? Aqui ela diz que às 16h56, horário de Israel, por volta de 10 horas da manhã, aí horário do Brasil, né? Então foi lançado aí mísseis balísticos na região central de Israel e todo mundo precisou correr aí para os abrigos e se proteger, tá? Até onde eu sei, eles conseguiram derrubar aí o míssil e não atingiu ninguém, graças a Deus. Mas Israel revidou com força, tá? Israel revidou com força esse ataque aí, e eu até encaminhei um short hoje durante o dia, tá? É só ver aqui no meu canal, você vai ver um vídeo curto, né? Que um major, que eu acabei chamando ele de capitão, um major, ele diz aí, né? Ele tá falando em português, e não é inteligência artificial, ele fala de fato português, então ele tá informando que Israel vai revidar com força aí os Houthi no Iêmen. E aqui só uma curiosidade aí que me perguntaram, né, sobre o F-16, né, o F-15 e F-16, que eles são modificados aqui em Israel, né? A pessoa tinha comentado, por que Israel não fabrica os caças aí? Então, como eu expliquei antes, né, vou explicar novamente, não compensa para Israel ter uma unidade de fabricação, visto que Israel é muito boicotado pelo mundo, então não faria sentido, né? E nós não fabricamos nem carros aqui, todo carro nosso é importado. Então, o que é mais em conta Israel comprar a estrutura nos Estados Unidos e refazer aqui aos seus moldes. Então, esses aviões, né, eles são comprados, eles só vêm com a condição de voar mesmo, né? Chegando aqui, toda a aviônica é agregada, a parte de armas. Inclusive, quando no início do governo do Bolsonaro, ele mandou 17 aeronaves para cá, né, para serem modernizadas no setor de câmeras, né, vieram para cá 17 aeronaves brasileiras, né, para serem melhoradas as câmeras, alguma coisa assim, sensores, essas coisas. Então esse aqui é eu não tenho certeza se é o 15 ou o 16, eu acho que é o F-15 esse, tá, que ele já está modificado para as condições israelenses. Você pode ver que ele é completamente uma outra aeronave praticamente, né? Completamente diferente do F-15 original, tá bom? Então, valeu demais para você que ficou até aqui, tá? Não se esqueça, curtir, compartilhar, tá bom? Dá o seu likezinho aí, faça um comentário e espalha essas notícias aí para que eu possa estar crescendo aqui no canal e continuar trazendo vídeos para você todos os dias, tá bom? Valeu demais e até o próximo vídeo!